a gloriosa paz do Senhor. Bendita tarde, os hinos, os testemunhos que ouvimos, né, irmã Graça, essa tarde. Que o nome do Senhor seja louvado em tudo, em tudo, em tudo. Irmãos, para não perder tempo, na casa do Senhor nunca se perde tempo, mas para nós apressar um pouquinho, né? Porque o tempo a gente sabe que corre muito rápido. Eu fiquei muito feliz, como a irmã já falou, a irmã lá de Goiânia. O tema é um tema propício para os nossos dias de hoje. É um tema propício para os nossos dias de hoje. Eu creio que foi o Espírito Santo que colocou isso no coração das irmãs, e assim as irmãs fizeram. O tema é escolhendo a boa parte. Só que nós vamos ler todo esse trecho aqui na Bíblia, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, a partir do 38, para nós entender um pouquinho mais a palavra. Obrigada, irmão, obrigada. Obrigada. Todos acharam? Ora, quando iam a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A igreja pode sentar-se. Irmãos, nós vimos aqui, se nós ver no começo, quando foi pedido para Lucas, o doutor Lucas, escrever este evangelho, foi uma pessoa muito importante, que ele queria saber de todos os acontecimentos na caminhada de Jesus aqui no seu ministério. O que tinha visto. E ele, então, escreveu para Teófilo. Devia ser uma pessoa muito importante, pastor Ângelo. Disse: me escreva tudo, que eu possa entender o que é que esse Jesus está fazendo aí. Eu creio que ele queria isso. E vamos nós agora preparar um cenário daquele dia, porque eu creio que Jesus não estava ali sozinho, porque ele nunca andava sozinho, ele andava com os seus. Também não fala em Lázaro, que era irmão das duas senhoras ali, porque o negócio ali, a conversa que Lucas prestou bem atenção, foi entre os três. Marta, que parece ser a senhora da casa, a dona da casa, porque diz Marta, e Maria, sua irmã. Mas elas tinham um irmão também.
E aqui não fala, mas provavelmente ele estaria ali também junto. Ele estaria. E Marta começou a aprontar o trabalho que ela fazia aqui. Penso eu que seria a janta para eles, ou o almoço que seja. E ela recebendo aquela visita, ela começou a aprontar muitas coisas. Não é assim, irmãos, que quando nós vamos receber uma visita, nós não fizemos aquela comida diária que nós costumamos fazer. Nós sempre, alguma coisinha a mais, nós preparamos. E ela começou a preparar muita coisa. E começou a ficar cansada, enfadada. E numa hora ela se aborreceu tanto que ela chegou a ralhar com Jesus. Prestaram bem atenção na leitura? Tu não te dá que eu estou lutando sozinha? Que eu estou trabalhando sozinha? Que eu já estou cansada? E a minha irmã aí, junto a ti, escutando o que tu estás falando para ela? Provavelmente que Marta nem escutava, ela estava até raivosa. Essa é a verdade. Porque chegar ao ponto daquele amado visitante delas ser agredido com palavras dela. Mas ela não estava fazendo algo para o Senhor? Ela não estava trabalhando, labutando, para dar o melhor para o Senhor? E os que estavam junto? Irmãos, para mim esse é o tema deste versículo, desse trecho. Ela não estava fazendo tudo para dar o melhor para Jesus e para os que estavam com ele, provavelmente, com certeza, se alimentarem. Irmãos, eu quero ler um versículo que nos dá resposta para isso. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Eu tenho ela aqui. Podem só escutar. No primeiro século da igreja, como tinha gente labutando em prol de Jesus. Como tinha gente fazendo as coisas para Jesus. Mas no primeiro século já, vamos ouvir o que Jesus mandou João escrever e dizer para as igrejas. Porque não vamos pensar, irmãos, se alguém pensa que cada igreja lá de Apocalipse recebeu só a sua carta, se engana. Se engana. 2 vezes aqui em Apocalipse, Jesus falou bem declarado: escreva num livro e mande para as igrejas. Foi todo o livro. Porque ela ia passar através dos séculos, até nós hoje, e até onde vai a igreja, e até o final dos tempos. Está tudo escrito neste livro. Porque a Bíblia, ela é uma biblioteca, porque ela tem vários livros, várias cartas. Mas escreva neste livro, que é o Apocalipse, e manda para as igrejas.
Por isso nós temos hoje, em pleno século 21, este livro. Este livro, que lá no seu final ainda diz, fala nos profetas que anunciavam o que estava acontecendo agora, que Jesus estava revelando para João. Os profetas lá do passado já tinham profetizado tudo, coisas que eles não entenderam e coisas que nós hoje ainda não entendemos. Mas um dia nós vamos entender, tenho certeza disso. Vamos ler então, irmãos, eu vou ler aqui. Apocalipse 2. E o verso 2, talvez o 3, sim. Conheço, prestem bem atenção, irmãos, o que Marta estava fazendo. A labuta dela, em prol de Jesus, em prol dos seus, mas principalmente por causa de Jesus. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Olha, ela estava trabalhando. A tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. Olha o que essa igreja fazia. Olha o que essa Marta fazia. O ricamanda la massa, né, Marta? A tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos, porque eles não eram eles eram enganadores que estavam entrando na igreja. E tens perseverança. E por amor, prestem bem atenção, e por amor do meu nome, sofrestes e não desfalecesses. Agora, tenho, porém, contra ti uma coisa só. Deixastes o teu primeiro amor. Se no primeiro século já aconteceu isso, nós que estamos no fim dos tempos, muitas vezes nós fizemos tudo para o Senhor, nós não perdemos um culto, nós não perdemos um ensaio, nós fizemos o bem para os outros, nós lutamos pelo nome de Jesus e somos perseverantes pelo nome dele. Mas de uma coisa nós temos falta, nós temos o primeiro amor. O primeiro amor. E o que é que João escreveu? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele era o Verbo no princípio. Ele era a palavra no princípio. Ele é esta palavra. Ele é esta palavra. Se temos os grupos de oração, porque esta palavra nos manda. É muito triste se num lar o esposo ou a esposa faz de tudo pelo seu cônjuge, faz de tudo, mas diz: eu faço tudo, eu não deixo ninguém te atacar, eu te protejo. Só
que tem uma coisa: aquele amor que eu tinha no começo por ti, aquela chama verdadeira, foi embora. Rica manda lamácia namassi. Irmãos, está num tempo de nós tomar muito cuidado, porque esta palavra, que é o próprio Cristo, está sendo abandonada. Como ele que está aqui se alegra, como o Espírito Santo vivifica esta palavra, quando nós abrimos e começamos a ler. O Espírito Santo entra dentro de nós. A própria palavra entra dentro de nós. E Jesus venceu Satanás pela palavra. E nós não podemos, só com as nossas boas obras, nossos bons atos para com Jesus, resistir Satanás. Nós resistimos Satanás quando nós temos intimidade com esta palavra. Muita gente hoje deixando a intimidade com Jesus, com os céus, por tantos meios. Muitos leem, porque quando querem pregar uma mensagem, vão ali procurar: Senhor, me dá uma mensagem aqui, me dá uma mensagem ali. Tu tens que estar com a palavra, eu tenho que estar com a palavra no coração, com intimidade, porque de repente nós somos chamados, irmãos são chamados, obreiros, as irmãs são chamados para dirigir uma palavra, e daí começa a folhar, onde é que eu vou achar? Ela tem que estar aqui dentro. Esses meios de comunicação têm desvirtuado isso da mente de muitos, que não tem mais intimidade com a palavra hoje. E se não tem mais intimidade, aquela chama, aquele amor verdadeiro, aquele amor que era sentido por todos, foi embora. Foi embora. Foi embora. A intimidade. Marta estava atarefada demais a favor do mestre. Cuidamos disso. Cuidamos disso. Atarefada em favor do mestre. Chegou a repreender o mestre. Mas Maria estava ali em intimidade com Jesus. Maria estava ali em intimidade com Jesus. Ela não se incomodava se nem tivesse comida para comer, porque ela estava comendo o pão do céu. Ah, irmãos, nós temos, nós, eu não digo vocês, eu digo nós, temos lutado por tanta coisa, coisas terrenas. Sabe o que essa palavra diz? Sabe o que esta palavra diz? Vocês fazem tudo por vocês mesmos. Porque vocês não têm mais intimidade comigo. E a parte de vocês vai ser tirada. É isso que ela diz, é isso que Jesus disse. A parte vai ser tirada. Porque Jesus disse para ela: Maria escolheu a melhor parte.
e essa não lhe será tirada. Irmãos, quando nós temos intimidade com esta palavra, podemos até passar necessidades às vezes. A prova vem, a doença vem. Mas se nós temos intimidade com esta palavra, porque esta palavra, irmãos, não é só para vir aqui, é muito fácil pregar essa palavra, mas de repente vêm os falsos com doutrinas terríveis e começa devagarinho querendo minar essa intimidade que nós temos com Jesus. Começa a tirar essa intimidade. E nós vamos se distanciando, porque não é mais essa que diz para nós. Ai, irmãos, se nós soubéssemos como Jesus gosta, quando nós abrimos este livro e temos intimidade e dizemos para Ele: Jesus, fala comigo agora. Fala comigo agora. Eu não sei mais para quem pedir conselho. Os falsos irmãos estão me rodeando. Os falsos irmãos querem me matar, porque eles se dizem que são, mas não são. Eles dizem que amam a igreja, amam Jesus, mas não amam. Fala comigo. E se tens intimidade com Ele, eu tenho intimidade com Ele. Irmãos, é maravilhoso. Nós lemos depois, até numa entrelinha, até numa vírgula, numa pontuação que está ali. Meu Deus, o que tu está dizendo para mim? E já sai contando na vitória. E esta palavra faz calar a boca desses homens maus. Esta palavra. Quantas vezes, irmãos, nós não usamos a palavra só para transmitir a palavra, mas para se encontrar com o próprio demônio. Ele vem querendo nos destruir. Ele vem com as suas artimanhas. Irmãos, quantos casais, irmãos, de crentes, não falo só em jovens casais, não. Porque só lá na nossa cidade nós temos 3. Uma vez o pastor Ademar falou isso lá. E eu ainda pensei, aqui nós temos 3. Que por causa de um meio de comunicação, gente que era usado nas mãos de Deus, gente que Deus usava, uma foi uma mulher e 2 foram homens. Satanás atacou eles através desse meio. Quantas vezes que se deixa a boca, a palavra, o próprio Jesus, a intimidade com Ele, e vamos ter intimidades estranhas. Ali não é uma televisão que todo mundo está vendo, ou podem ver dentro de casa. Você se esconde em qualquer cantinho e vai ter intimidade com o diabo. E tem gente que ainda tem coragem de trazer mensagens que acharam muito bonitas ali e não viram os erros e vem trazer para querer alimentar a igreja. Mas Jesus, Ele não deixa a sua noiva ser enganada. Jesus não deixa.
Ele disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, ou que jamais lhe será tirada. Quem é, irmãos, que quer se aparecer como um crente aqui, um crente que faz tudo no nome de Jesus? Mas naquele dia, ele vai dizer: tu não tens intimidade comigo, eu não te conheço, aqui só entra os íntimos meus, porque nós vamos para um banquete, nós vamos para um banquete, aqui só entra os lavados, os purificados, os justificados, os santificados, que não olham para essas coisas. Se o diabo não tivesse usado o que Deus deu entendimento aos homens, e só os puros usasse esse nome para transmitir para os outros uma boa notícia do Evangelho, um testemunho, como seria maravilhoso. Mas Satanás, ele é tão astuto, que ele um dia vai tomar o lugar de Cristo, o anticristo. Ele é tão astuto que não é só nisso que ele fica, tomando o lugar, o nome de Jesus. Ele vai aparecer se dizendo que ele é o Cristo. Mas sabe, irmãos, com o que o próprio Jesus vai derrotar ele? Está escrito neste livro: com o sopro da sua boca, com a espada que está na sua boca, esta palavra. Irmãos, nós temos que ser mais crentes. Irmãos, coisa triste, como nós já temos presenciado, eu tenho presenciado mesmo, meu esposo também, homens, de que quando nós era jovem, não todos, irmãos, porque teve muitos santos, muitos santos, muitos, mas homens, que nós escutava Deus falar, nós jovens ainda, tinha até um certo receio às vezes, de estar diante daquele homem, principalmente de um. Depois de alguns anos, irmãos, ele chegava a terminar o culto de domingo à noite um pouquinho mais cedo, porque ia ter uma dupla caipira na época, isso na década de começo de 60, que ele queria escutar aqueles dois cantar. Começou a decair. Um homem que, além de pregar a palavra, ele profetizava, Deus usava ele com o dom de profecia, e no outro dia acontecia. Mas ele foi decaindo devagarinho. Mas o que é que faz mal escutar um caipira? Fez e faz. Porque nós temos louvor a Deus. Porque nós temos louvor a Deus. E Ele habita no meio dos louvores. E quando nós louvamos a Ele de coração, com intimidade, nós entramos no seu santuário. E neste livro aqui, neste livro que João escreveu, que Jesus disse, escreve e manda para as igrejas, também diz que os quatro seres viventes que estão em volta do trono, os 24 anciões, os anjos, arcanjos, querubins,
eles louvam ao Senhor. Eles louvam. Quando João viu que tinha um livro na mão do Deus Todo-Poderoso que estava sentado naquele trono, na mão direita um livro, ele começou a chorar. Por quê? Porque não tinha ninguém que desatasse aqueles selos, os 7 selos. E ele chorava muito. Porque aquele livro continha os juízos de Deus sobre os desobedientes. Mas um daqueles chegou e disse: João, não chores, porque tem um que é digno. E ele viu no lado do trono de Deus um cordeiro que tinha sido morto, mas estava ali vivo. Esse é digno de abrir o livro, porque ele resgatou muita gente pelo seu sangue, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Até aqueles irmãos que pela fé tinham morrido fazendo sacrifício, eles se lembravam da promessa de Deus, da semente da mulher. E os sacrifícios não apagavam os pecados. Mas aqueles que tinham fé, eles fazendo sacrifício até que viesse esse cordeiro inocente. É como que se um tivesse uma dívida e dissesse: não, lá na frente, vai vir um que vai quitar essa dívida. E ele quitou, quando ele disse: aqui está a cédula, rasgou a cédula que estava contra todos que pela fé tinham morrido, que iam morrer e que ainda morrerão. Irmãos, a palavra é verdadeira, é fiel. E ai daquele que acrescentar um pouquinho ou tirar um pouquinho. Mas estão tirando muito. Os falsos profetas estão inseminando o mundo. Mas ainda tem aqueles que têm intimidade e que dizem: Senhor, por ti, Senhor, tu és mais precioso do que tudo. Tu és mais precioso do que a minha própria vida. Irmãos, eu sei a hora de terminar e eu quero terminar antes da hora que foi me dito. Se Deus permitir. Irmãos, eu tenho um compromisso, eu pessoalmente, muito com Jesus. Muito. Faz, eu creio que uns 11 anos para 12 anos. Eu não posso dizer para os irmãos que foi uma revelação. Eu digo que foi um sonho. Que eu e meu esposo ia subindo um caminho muito íngreme e tortuoso. E nós escutando assim no rádio do carro: olha, tem um general, que ele está dizimando esses exércitos grandes que tem por aí. Está dizimando esses quartéis. Dizimando. E nós ficamos com medo, ele estava vindo, anúncio que ele estava vindo, e nós com medo, ficamos com medo. Passamos assim onde tinha um quartel-general, tinha muitos mortos, muitos soldados tombados.
Mas uma voz disse assim: mas tem alguns que ainda têm órgãos bons, sadios. Quem é? Os mortos espirituais. Ele tem promessa. Os que ainda estão dormindo, eles têm promessa. Vamos aproveitar isso. De repente chegamos assim num lugar plano. Tinha um galpão muito grande. Eu e meu esposo entramos para lá. Quando nós entramos, veio alguém e disse: olha, tem uma reunião ali do lado. E estão te chamando ali. Daí o meu esposo disse assim: olha, ali tem um quartinho, uma salinha, tem um sofá ali, tu vai ali, senta e me espera ali até que eu vou ali na reunião. E eu nervosa, me sentei ali. De repente, irmãos, eu falo isso para ver como que nós devemos se acordar. Porque é duro, é difícil, é. Irmãos, de repente chega como um moço, assim, dos seus 30, 35 anos. E disse: eu posso falar um pouquinho com você? E eu assustada, eu fui até agressiva, igual Marta. Eu disse assim: já que está aqui, pode falar. Eu disse: pode sentar aqui. Dei o lugar onde eu estava sentada. Ele disse: eu tenho 3 perguntas para lhe fazer. Se você não quiser responder, não responda. Agora, se você responder, você vai precisar cumprir. E eu fiquei mais ou menos como está a irmã ali, eu aqui. E ele com a prancheta na mão, com a caneta. Ele disse a primeira pergunta: tu amas tudo o que tu tens mais do que a Jesus? Eu pensei, disse: bom, não é tão difícil. Sim, ele escreveu. Agora a segunda: tu amas mais tudo o que tu tens, como que se tu não tivesse. O teu marido e os teus filhos mais do que a Jesus? Irmãos, eu comecei a chorar e disse: não, eu pensei dentro de mim que eu tinha que responder sim ou não. Eu comecei a chorar, pensei: não vou poder, como que eu vou poder dizer? Pois eu toda a vida fui, eu dizia: Jesus, eu errava, irmão, na minha oração. Eu dizia: Jesus, se é para vir uma doença, alguma coisa ruim, sobre meus filhos, ou sobre o meu esposo, que venha sobre mim. Era a minha oração, oração errada, porque quem cuida deles é Deus. Mas mesmo chorando muito, eu disse sim. Escreveu sim. Agora a última pergunta. Botou as 3 juntos, as 2 juntos e acrescentou mais uma. Ele disse: tu amas mais tudo que tu tens, ao teu marido, aos teus filhos e à tua própria vida, mais do que a Jesus? Eu disse: não, agora não posso. Pensei comigo, não podia responder. Não posso. Será, irmã Graça, se viesse essa pergunta, tu responderia? Difícil? Muito difícil. Mas é necessário. Porque eu vi formar-se um rio, um córrego, entre mim e aquele ser. Ele era profundo que eu digo, porque ia até mais ou menos aqui, no peito das pessoas que estavam ali dentro daquela água. E eu via que todos choravam.
E ali eu vi, pelas Escrituras, muitos dos profetas, muitos daqueles homens do passado que a Bíblia fala. Eu vi muitos ali naquele lugar, eu vi muitos. Os nossos entes queridos que já tinham partido com Jesus. Todos eles choravam muito. Quando eu olhei eles chorando daquela maneira, eu disse para mim mesmo, se eles puderam, eu também posso. Se eles puderam, eu também posso. E com muitas lágrimas, eu disse, sim. E eu tenho dentro de mim, irmãos, como um contrato assinado, que a minha vida não é mais preciosa para mim, mas a minha vida pertence a Ele. O meu esposo pertence a Ele. Os meus filhos pertencem a Ele. O que nós temos foi Ele que nos deu, pertence a Ele. Só não vamos perder a melhor parte, que é a vida eterna. A vida eterna. Eu estava falando para os irmãos deste senhor. Não levou muito tempo, irmãos. Ele deixou a esposa, família, por uma própria moça que trabalhava no lar deles. Veio para a nossa cidade, nossa cidade, né? Viver aqui. E um dia a minha irmã disse, tu sabes quem é que está morando aqui? Não, é fulano. Vamos lá fazer uma visita para ele? Vamos, ele já velhinho, todo o cabelinho branco. Sabe onde é que eu encontrei ele? Ele não estava mais com intimidade com isso aqui. Na época não existia internet, não existia essas coisas, nada. Estava de frente a uma televisão, assistindo um jogo de futebol. Ele quase, eu abracei ele, que a gente era, né, criança, moça, tudo, conheceu bem. Ele nem deu muita importância, eu abraçava aqui, mas o olho era ali. Que Deus tenha tido misericórdia na última hora. E o que eu fico pensando, irmãos, é nós, irmãs, que estamos aqui, já não falo para as jovens, para as irmãs e para os irmãos, para os obreiros e para as obreiras. O dia que tu te aposentar, não precisar mais cooperar ali, não tem mais um trabalho na tua responsabilidade. Não perca a intimidade. Não perca a intimidade com Ele. Porque nós já presenciamos pessoas que eram usados na mão de Deus. Agora envelheceram, a gente se encontra, ou se encontra um grupo. Sabe o que é que eles falam? Da glória do passado. O que aconteceu no passado. Nós temos que recordar, sim, do que Jesus fez. Mas nós temos intimidade, Ele vai falar coisas novas para nós. Ele vai falar coisas novas cada dia. O que é que a gente encontra nesse grupo? Um grupo que podemos dar o nome de museu. Eu não quero, já estou esse mês, eu farei 71 anos, mas eu não quero ser um museu, uma peça de museu. Eu não quero, irmãos, eu não quero ser uma peça de museu. No tempo passado, como Jesus operava, como Ele fazia, Ele faz hoje. Se Ele não faz tanto, se Ele não está fazendo tanto, é porque a nossa intimidade com Ele está ficando para trás. A nossa intimidade está ficando para trás. Irmãos queridos,
que na última hora da tua vida, a última coisa que venha na tua mente é a intimidade com Ele. Sabendo que tu vais escutar dele: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado. Irmãos, vou encerrar por aqui. Não chegou a hora ainda, irmão. Não chegou a hora, mas eu já estou passando. Vou passar para a pastora Ademar, onde é que ele está? Irmãos, não queira ser uma peça de um museu, ou mesmo um jovem, um casal jovem, uma criança, que não tenha intimidade com esta palavra, que não tenha intimidade, porque essa intimidade é que nos dá vigor, essa intimidade é que resolve todos os nossos problemas. É esta intimidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, eu sempre tenho dito e quero continuar dizendo: Senhor, eu quero me gastar para Ti. Assim como a vela, que ela é acesa e ela vai indo. Quando chega no final, ali acaba a chama, porque ela derreteu-se todinha. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Será, irmãos, que aqui tem alguém que ainda não tem essa intimidade? Procure de hoje em diante. De hoje em diante. Diz: Senhor, eu vou deixar tal coisa para o lado, porque isso não me traz intimidade contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Quando nós temos intimidade com Ele, Ele manda anjos. Talvez alguém aqui, eu senti, irmãos, que quando a irmã deu testemunho, teve gente aqui que disse: isso não acontece mais hoje. Acontece. Teve gente aqui que duvidou. Eu senti na hora. Acontece. Tem acontecido com muitos santos. E continua acontecendo. Pastora Ademar, eu já vou lhe entregar. Irmãos, anos atrás, meu esposo foi fazer uma viagem com os irmãos. Não foi com os irmãos, foi com uma agência de viagem. Foram alguns irmãos juntos, para Jerusalém. Faz muitos anos. Acho que faz mais de 30 anos, né? E eu fiquei em casa com os 2 meninos pequenos, adolescentes, já outro pequeno. Fiquei ali. E a nossa casa, na época, tinha um muro bem baixinho. Quando tinha trabalho das irmãs na igreja, tinha sido uma bênção aquele trabalho das irmãs. E eu não perdi nenhuma noite, nem um dia. Era de dia e de noite lá. E foi uma maravilha. Quando chegou segunda-feira de manhã, a vizinha do lado me chamou. Disse: escuta, não fizeram nada aí na tua casa? Disse: não. Poxa vida, procuraram entrar, até das ferramentas que eles usaram ainda ali, nos forros da minha casa. Não entraram porque eu comecei a bater no forro e eles ficaram com medo, disse que ia chamar a polícia. Mas eles passaram, eu vi eles passando. Eu vi eles pulando o teu muro. Irmãos, naquela noite, eles visitaram 7 casas ali, nossos vizinhos. Visitaram. Chegaram até gente que tinha chegado de festa, gente muito rica, deixado as roupas em cima da cadeira, assim, e logo foram deitar.
Até aquelas roupas eles levaram, com eles dormindo dentro de casa. E ali em casa nada aconteceu. Quando meu esposo chegou em casa, foi uma das primeiras coisas que eu disse para ele: olha, aquele dia que tu saísse uma sexta-feira, no domingo aconteceu assim aqui. E ele disse: não, irmãos, que eu estou dizendo que ele não pode entrar. Ele pode sim, mas é a oração que nós fizemos direcionada a certas coisas. Temos intimidade e pedimos. O Fernando disse: meu Deus, Esther, no domingo à noite, eu olhando assim para Jerusalém, eu estava num lugar assim mais alto, olhando para toda Jerusalém, eu comecei a sentir uma angústia dentro de mim, e disse: o que é essa angústia que está dentro de mim? Eu estou num lugar onde eu queria estar, estou vendo aquilo que está na Bíblia. E ele lembrou-se que eu e as crianças tinham ficado em casa sozinhos, e ele disse: Senhor, protege o meu lar com um muro de fogo, com um muro de fogo. E ele foi protegido. E ele foi protegido. Não sei se os ladrões viram o muro de fogo, mas eles não puderam bater ali. Estava uma mulher indefesa, duas praticamente crianças. O que eles viram eu não sei, mas eu sei que o muro de fogo foi colocado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Irmãos, não sei, irmãos, não sei quanto tempo essa vela vai levar para se extinguir. Mas de uma coisa eu digo: esqueçam-se de mim, esqueçam-se da minha fisionomia, mas não esqueçam da intimidade com Ele. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Que o Senhor vai dar vitória. Que o Senhor vai dar vitória em tudo, em tudo, em tudo. Amém. Amém.